Olá, corredores! Eu tô aqui hoje com o cara que todo mundo queria tomar um café com ele antes do dia. Não tem café aqui, mas é como se fosse isso. Antes do dia 31 de dezembro. Eu tô com o Marcos Ciano, que é o CEO da Vega Esportes. Marcos, obrigada por estar aqui com a gente. Né? E é óbvio que, além, vocês têm uma série de eventos, vocês têm Ayrton Senna, as corridas da ASICS, do São Paulo, do meu querido São Paulo, vocês têm um monte de prova, mas a São Silvestre é a São Silvestre, ainda mais nos 100 anos, né, Marcos? Oi, Rô, tudo bom? Prazer falar com vocês. Sem dúvida, São Silvestre é São Silvestre. E vamos para mais uma edição, agora centésima, né? Emblemática edição aí dos 100 anos da prova. Marco, eu acho que foi na São Silvestre, eu vou começar com uma pergunta pontuando uma situação. Eu acho que foi na São Silvestre de 2023 ou 2024, eu não me recordo. Talvez você saiba melhor do que eu. Eu estava descendo no contrafluxo, fotografando e filmando, e você estava subindo a Brigadeiro correndo. Eu não sei se você lembra disso. Lembro disso. Então, você já correu a São Silvestre. Então, o CEO da empresa que organiza, ele já fez esse percurso, ele já teve todas as percepções. Eu queria que você contasse um pouco da sua relação com a corrida, em primeiro lugar, para pontuar, porque eu costumo falar que isso faz uma diferença muito grande no mundo da corrida, sabe? Ou em qualquer esporte. Sem dúvida. Entrei no mundo da corrida de rua próximo dos 20 anos. Isso, infelizmente, tem bastante tempo. Tem mais uns 20 anos, pelo menos, aí que eu já corro e fiz, eu acho que toda a trajetória, né, toda a jornada que um corredor de rua faz, né, começando com provas menores, sei lá, 7 quilômetros, 10 quilômetros, depois indo para umas de 15, 18, encarando umas meias maratonas, até chegar na maratona e passando depois por um ou dois triatlons que eu falei, não, isso aqui é coisa de maluco, deixa eu voltar para as corridas aqui. E a São Silvestre, sem dúvida nenhuma, é uma das provas emblemáticas para todo o corredor, né? Foi o ano que a gente se cruzou, foi 2023, na edição Acho que foi 23, E eu corri a prova inteira sob a ótica, obviamente, né, de um corredor, mas de uma possibilidade de ser o organizador do ano seguinte. Era isso que eu ia perguntar para você. Você já correu aquela prova, mas você correu com o boné do CEO da Vega, né? Não foi só o Marcos corredor que foi para lá, foi o Marcos, CEO da Vega, que foi fazer a prova naquele ano. Né? Ou seja, já fazia parte do processo de você estava olhando a São Silvestre com os olhos de talvez vocês fossem organizar. Exato, né? Obviamente não tinha certeza alguma, mas já a gente sabia de algumas conversas que poderiam ter abrir uma concorrência. Então, o olhar foi muito em cima disso, né? Dessa experiência ou talvez de uma melhora na experiência do corredor, né? O olhar ali um pouco da elite, um olhar de quem estava correndo com caráter mais festivo. Então, naquela oportunidade, eu estava com o celular na mão, assim, tirando foto, fazendo vídeo, anotando percepção. Era uma corrida um pouco diferente do que o atual, mas foi importante para depois, né? No ano passado, a gente conseguir fazer uma corrida que tentasse melhorar a experiência do corredor como um todo. Aí eu não estou falando só dos 15 quilômetros, entre aspas, né? Muitas aspas nesse só, mas na jornada do corredor como um todo, né? Seja na retirada de kit, na expo, na corrida em si, nos pelotões. Então, participar dessas provas ajuda muito, porque você, de fato, calça ali, literalmente, o tênis do corredor, né? Então, é importante. Faz muita diferença. Muito. Faz muita diferença. Agora, vamos falar de uma coisa que é o que mais chama a atenção, fora seus 100 anos, né?
o que mais chama atenção, e acho que o número mais emblemático depois do número 100, é o número 55, né? A prova sai de 37 mil e pouco no ano passado, e ela virou uma prova que tem 15 quilômetros, mas tem o mesmo número praticamente de corredores, acho que um pouquinho até mais do que a Maratona de Nova York, né? Ou seja, é uma prova imensa, né? O que eu bati o papo, vai estar aqui no canal também, tem esse papo meu com você, mas eu bati o papo com o Eric também, que é o diretor da São Silvestre pela a Fundação Casper Libero, né? E eu perguntei isso para ele também, mas você tem esse lado mais técnico, né? O que definiu esse número? Qual que foi o gargalo que define isso? A quilometragem, a largura das nossas ruas, a capacidade médica, o que define esse número, no máximo 55 mil? Rô, assim, 50 mil é um número mágico e era um número que a gente já queria ter ali, né, no radar, obviamente, quando a gente organizou, aí eu estou falando pela Vega, a primeira edição nossa na São Silvestre, que foi ano passado. Então, ano passado, além da organização em si, a gente já monitorou todo o percurso, enfim, né, toda a dinâmica de largada, de chegada, numa possibilidade de crescimento, né? Então, essa monitoração de todo o trajeto, de todo o evento, nos deu muita confiança e certeza de que seria, de fato, 50 mil pessoas, uma corrida com segurança, enfim, com fluidez, obviamente, né, os cuidados ali, principalmente na largada, que vai ditar esse ritmo aí do corredor, né? E ali na chegada também, né? Porque o cara tá ali no pace 5, 6 e para, né? Literalmente ele para ali depois de completar a prova. E tem que fazer a galera continuar andando, não para, né? Exato. Então obviamente, tem alguns cuidados que a gente tem que ter como organizador. A parte médica, obviamente, ela aumenta também, porque, né, você coloca ali muito mais pessoas na prova. E a princípio eram 50 mil pessoas. As 50 mil vagas foi sold out em horas, né? E poderiam ser até em minutos, se não fosse o gargalo da tecnologia. E como muita gente acabou ficando de fora, a gente decidiu fazer esse acréscimo com uma segurança, obviamente, né? De trazer mais 5 mil pessoas para a prova, para a celebração da centésima edição, mas já num mecanismo que foi o mecanismo de sorteio, né? Sorteio. Para que a gente tivesse uma primeira experiência, caso a gente adote isso no futuro também, né? Então a gente juntou aí a fome com a vontade de comer, né? Sim. Então foi legal, porque entraram mais 5 mil pessoas na prova, que, né, dentro do processo ali de procura, né, foi muito maior do que as 50 mil vagas que tinham na prova. E a gente acabou implementando um processo novo de inscrição, que pela lógica deve ser o processo que ficará, obviamente, tem muitas conversas ainda, principalmente com a Fundação Casper Libero e com o Ticket Sports, né? Os dois agentes, uma dona da prova, outro a tiqueteria da São Silvestre, né? De como que a gente aperfeiçoa isso, mas já foi um passo aí e foi inédito no Brasil esse primeiro passo de sorteio para uma prova, né? Só explicando para a galera, que às vezes o pessoal confunde, a gente mesmo lá no Jornal Corrida, o pessoal vem comentar, ticket organizadora, não sei o quê. Gente, São Silvestre é o seguinte, São Silvestre é da Fundação Casper Libero, tá? Fundação Casper Libero, Casper Libero é o tiozinho lá que criou há 100 anos atrás, criou a faculdade onde eu me formei, enfim, tudo isso, um monte de jornalista aí do Brasil, um monte de corredor, jornalista se formou lá, e fora isso ele criou essa famosa São Silvestre. Então, a São Silvestre pertence à Fundação Casper Libero. A Vega é a organizadora, é a responsável, a gestora de todo o processo de produção, criação, de tudo, a Expo, percurso, tudo. A Vega é a organizadora. E a Ticket, gente, a Ticket não tem nada a ver com o organizador.
A ticket é a tiqueteira, é ela que vende. Então, se está funcionando na hora de vender, a fila na hora de vender ou não tem fila, o sistema de sorteio, aí é com a ticket. Vamos separar aqui os chapeuzinhos, né, Marco, que fica melhor para a galera acabar entendendo, né? Boa, com certeza. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já comentou de largada aí, você falou uma coisa que eu achei muito legal, que vocês meio que, o ano passado, vocês monitoraram toda a prova para tentar entender esse crescimento até onde, o fluxo e esse crescimento até onde poderia ser. E aí eu pergunto, em primeiro lugar, a prova não foi ainda, mas dentro desse trabalho de vocês, tem espaço para crescer ainda a São Silvestre nos próximos anos? Ou a São Silvestre vai ficar nessa faixa de 50, 55 mil inscritos? Eu acho que, assim, para te responder, a gente tem que, obviamente, monitorar agora essa prova, né? E como eu falei, assim, não é só, né, assim, a largada ou o correr de uma forma fluida. Você tem vários aspectos, né? A chegada, a retirada de medalha, a própria retirada de kit, que para a gente já está um pouco mais domado, vamos dizer assim. Ano passado né, a gente teve 0 fila, né? Funcionou muito bem o ano passado, foi muito legal. Exato. A gente tem algumas dificuldades, né? Porque a São Silvestre sendo no dia 31 de dezembro, e obviamente você tem o Natal ali, o que atrapalha um pouco na organização. Então, a Expo, invariavelmente, são 4 dias, não tem como aumentar, porque senão você invade o Natal. Então, a gente tem alguns gargalos que são naturais da prova, da data, né? Assim, você não tem fornecedor dia 31 de dezembro, pouquíssimas pessoas estão trabalhando, a gente está na exceção dessa regra aí, né? Então tem outros aspectos ali para um eventual crescimento, né? Se todo mundo de fato teve a hidratação perfeita, né, gelada, se todo mundo pôde correr de fato na prova, se a gente conseguiu liberar, se a gente consegue liberar de fato a Paulista para o Réveillon, que é uma outra preocupação que ninguém acaba nem tomando conhecimento, né? Então, são vários aspectos de logística, né? Você tem 55 mil chegando ao mesmo tempo, vamos dizer assim, na Avenida Paulista, depois você saindo. Então, tem outros aspectos na cidade que não depende somente só do espaço dos 15 quilômetros, né? Então, é uma decisão que é uma decisão colegiada, uma decisão estratégica. Não é muito, né? Cabe 55, agora cabe 60, enfim, né? Assim, eu acho que passa. Não é tão simples assim, né, Marcos? Passa para um olhar de qualidade e de segurança e de outros aspectos que a gente está de olho nessa edição, com certeza. Agora, vamos falar então da largada. A gente já citou a largada várias vezes, e isso é uma preocupação, porque assim como a São Silvestre é uma tradição, existiu durante um bom tempo uma tradição de problema na largada da São Silvestre, né? Eu vi algumas entrevistas que você deu, né? O próprio Eric, no bate-papo que ele teve comigo, que está aqui no canal, falou um pouco disso. Tem uma divisão par e ímpar, né, que vai facilitar essa fluidez da largada, que vocês vão monitorar. Não é aquela coisa, tem um horário, não tem horário fixo, parece que só um primeiro grupo tem um horário fixo, aí os outros vai depender dessa fluidez. Eu queria que você explicasse, literalmente desenhasse para o nosso corredor que vai correr, entender como que vai funcionar isso. São várias largadas dentro da mesma prova, né? Então, primeiro horário a gente tem o PCD, logo em seguida a elite feminina e depois a elite masculina, né? Isso acontece no intervalo de praticamente meia hora entre o PCD, que larga primeiro. Na São Silvestre, a gente tem um número mais limitado de PCDs por conta até de segurança, né? De fluidez, enfim, né? O PCD acaba se juntando em algum determinado momento com a grande massa de pessoas, então por uma questão de segurança e até pelo trajeto, né, descida, subida, enfim. Então a gente tem uma limitação ali. E a elite, obviamente, para que a elite possa correr uma prova, vamos dizer assim, limpa, né, em termos de outros atletas, ela tem essa largada na frente.
E depois que a elite masculina larga, a gente tem os 3 pelotões dividido em cores, e cada um dos pelotões dividido em setor par ou ímpar, de acordo com a Avenida Paulista, né? Assim, o lado par e o lado ímpar. E aí esses blocos saem dessa maneira. Então tem o primeiro pelotão, e aí larga o bloco par, depois o ímpar. Agora só essa ordem que eu não sei, não lembro de cabeça, mas enfim, hipoteticamente larga o par e o ímpar, depois vem o segundo pelotão, par e ímpar, e o terceiro pelotão, par e ímpar. São 6 grandes blocos do corredor do atleta comum, né, tirando a elite aí. E então são esses blocos que determinarão ali a fluidez na prova. E a gente não faz cronometrado porque eventualmente você pode ter um atraso. É isso que eu ia perguntar. Qual que é a régua que vocês vão usar para perceber isso, essa fluidez? Então legal, pode largar o próximo. Que tipo de régua? E quem é o responsável? É um diretor técnico? Só para ilustrar para a galera. Tem um olhar técnico, sem dúvida, né? Então a gente tem os agentes técnicos ali da prova, né? E aí, assim, não tem muita mágica e não tem muita rock science, assim, né? Isso acaba sendo ali, entrou no túnel, né? Começou a ter uma certa dispersão no túnel, a gente consegue, no primeiro túnel, né? Na hora que já larga na Paulista, aquele já o primeiro túnel ali, né? Que vai para a doutora Arnaldo. E aí a gente consegue fazer a largada em seguida. Então, é muito pelo olhar, porque esse olhar que vai dar fluidez. Se a gente fizesse a cada 11 minutos, né, e eventualmente tivesse ali uma rabeira, né, que a gente chama ali de um bloco, não faria sentido largar o outro e encavalar. Então, por isso que a gente faz isso de uma forma mais fluida. Obviamente, né, a São Silvestre ela teve a primeira largada em ondas ano passado com a nossa primeira edição, né? Sim. Então, obviamente que a gente vai aprimorando e talvez chegue num momento que a gente fale, não, com segurança, a cada 15 minutos um bloco possa esperar o outro, enfim, até para criar uma certa previsibilidade do corredor. Mas ainda não estamos nesse momento, né? Então, a gente vai fazendo essas largadas pelos blocos e aí numa sensação mesmo, no olhar ali, quando um bloco estiver terminado, o outro bloco larga em seguida. A gente tem brincado, né? A gente corredor, mesmo a gente do Jornal Corrida, eu mesma falei isso num podcast recentemente, né? Que é tanta gente que de repente vai virar uma procissão, né? O último está largando e o primeiro está chegando lá, e aquela procissão enorme de 15 quilômetros. Da experiência de vocês, não é isso, né? E da programação e do planejamento de vocês. Existem pontos a partir do qual vai ter uma fluidez, e é óbvio que a gente também fala muito, Marcos, que a São Silvestre é uma corrida, mas ela também é uma grande comemoração, uma grande celebração do mundo da corrida. Então, para o pessoal abaixar um pouquinho a bola, né, e aproveitar a celebração. Mas, de qualquer forma, vai ter aquele gargalo maior ali nos 2, 3 primeiros quilômetros, até a descida do Pacaembu. Depois, vocês, pela experiência de vocês, é a partir daí que começa a fluir? A ideia é que tem uma fluidez desde o início, né? Tá. Logicamente. Por isso, né? Os blocos, como vocês vão fazer. Por isso, os blocos. Tá. Ano passado, quando os pelotões largaram, né? Acabou afunilando logo no começo ali, porque o túnel ele afunila naturalmente. Ele afunila muito aquele túnel, né? É complicado ali. E eu estava presencialmente na largada e vi isso, né? E na hora, aquela coisa de falar, putz, né, não era bem isso a experiência ideal para o corredor. E na hora, assim, já veio talvez a primeira anotação para o ano seguinte, não, larga em bloco que flui muito melhor, né? Então são esse olhar que a gente vai tendo da prova ano a ano para que ela seja melhor numa próxima edição. Tende a ter uma fluidez nesse sentido desde a largada mesmo, né? Tá. A ideia é essa e o projeto é esse, o planejamento é esse. Os pelotões, eles são determinados ali pelo pace do corredor. Obviamente, tem muita gente que acaba trocando o pace, falando que, né, tem um pace mais devagar, mas coloca no pace mais rápido, enfim. E a gente ainda não tem um modelo de apuração
até porque seria quase impossível nesse momento, né? Lembrando que a São Silvestre não é uma corrida de performance, é uma corrida Sim, que todo mundo pode se inscrever. sim. Então, Até é quem diferente de nunca uma. correu vai lá no dia 31 de dezembro para pagar a promessa. Exato. É diferente de uma maratona que você manda, você comprova o tempo, o pace, aí você tem uma base ali de dados, né? Mas a São Silvestre tem muita gente que está indo correr pela primeira vez uma prova na vida, pagar a Aham, promessa, como você falou. Então, assim, a gente não tem uma base segura de dados que fala, não, a Rô corre para 3,50, para aham. 4,50, ou para 5,50, ou para 6,50, né? Então, mas a ideia é que ela seja muito mais fluida esse ano, e a gente vai, de novo, né, monitorando pela lógica, ela tem uma fluidez de ponta a ponta. Obviamente, quem tá, a galera do fundão, é uma galera mais festiva, que vai ali caminhar, vai Sim. tirar foto, que vai fazer Vai festejar, parar para celebrar. fazer selfie em vários lugares mesmo e tudo bem. Exato, Vai estar de exato. fantasia, né? A São Silvestre tem isso do pessoal carregando placa, vestindo fantasia, tem muito isso, né? E que faz parte da grande magia da Faz prova, parte. né? São Silvestre sem cerquilho não é São Silvestre, né? Exatamente, exatamente. Agora, Marco, a gente, enquanto corredor, a gente é muito limitado, né? A gente olha a corrida da gente. Então, a gente olha ali, se foi apertada a minha largada, se funcionou, se fluiu, o meu kit, se não sei o quê, a minha banana e a minha medalha, né? Aproveitando aí os memes da internet. Você tem números para trazer para a gente? Por exemplo, parece que vão ter 700 mil copos ao longo do percurso, copos d'água. Exato. Eu queria primeiro que as pessoas, o nosso público entendesse, o corredor entendesse assim. Você tem um número do montante de pessoas envolvidas na organização da São Silvestre? Esse número ele não é tão Variável. preciso, ele não é tão preciso, porque você tem da organização, né, especificamente da organização, são mais de 2.000 pessoas, 2.200 Tá. pessoas ali com função, né? E aí, por que eu falo que não é tão preciso, né? Porque você tem, por exemplo, entre a Polícia Militar, a GCM, né? Mais de 800 policiais, né? E aí somado já são mais de 3.000 pessoas, né? São 35 ambulâncias, você tem mais de 100 pessoas trabalhando entre médicos, enfermeiros e condutores, né? É, então, assim, tem um quantitativo de pessoas aí assim, o pessoal da limpeza, né, em todo o trajeto, porque tem o pessoal da prova, mas também tem todo o aparato ali da Prefeitura de São Paulo. Então, facilmente, né, a gente falando aqui, só alguns números aqui, a gente já está em mais de 4.000 pessoas, facilmente deve ter mais de 5.000 pessoas na prova, né? Trabalhando na prova. Trabalhando Trabalhando na prova. naquela 1 hora e meia no máximo que todo mundo fica ali. Na verdade, começa muito antes, Trabalha né? bem antes, né? Começa na noite anterior, né? Até alguns dias antes e vai até depois, né? Porque eu fico É, imaginando o esquema de vocês para limpar esses 700 mil copos d'água que vão ser distribuídos. Vocês têm uma estrutura diferenciada, até por uma questão de sustentabilidade, Marco? temos sim, a gente trabalha junto com uma consultoria especializada em ESG, né? Então, desde a coleta até todo o tratamento, até a destinação correta disso. Né, e como você falou, né, na verdade, assim, esse número é até maior, são mais de 1 milhão de copos, porque aí a gente está englobando aí a retirada de kit, os 4 dias Tá, da Expo, a água também que vai para o pessoal que está trabalhando, não só o pessoal que está correndo, né, na prova em si são 730 mil sim. copos, espalhados em seis momentos do percurso, né, 5 ali no percurso e mais na chegada. Então tem assim tem um time enorme ali, né? 5.000 pessoas é uma prova grande, né? Até em São Paulo, né? Sim, lógico. Então a gente tem uma prova grande trabalhando em função da São Silvestre e, obviamente o desafio é orquestrar essa galera toda para que a experiência do corredor seja a melhor possível, né?
Aproveitando que a gente está falando de hidratação, vou fazer uma pergunta prática até para ajudar o pessoal no dia ali da prova. Vão ter, no mapa lá já tem marcado onde tem os pontos de hidratação, mas uma coisa bem prática: os pontos de hidratação vai ser uma mesa, duas mesas de um lado, ou vai ter dos dois lados e vão ser várias mesas com hidratação? Você já pode adiantar isso? Até para a galera, assim, sabe aquela coisa, vai para o outro lado, aqui está cheio, para não ficar aquele tumulto, até para a gente educar o corredor um pouquinho antes da prova. São dos dois lados, Tá. Eventualmente algum ponto ou outro, né, e depois eu posso até confirmar e te passar essa informação. Legal. Porque o que a gente faz, né? Obviamente você tem a visita técnica, e essa visita técnica, normalmente o pessoal falou, pô, mas por que não faz isso 2, 3 meses atrás? São Paulo tem uma dinâmica muito diferente, né? Então você tem vários órgãos públicos, e eventualmente o percurso é o mesmo, né? Mas eventualmente numa curva que você colocasse água num momento, no outro momento já tem ali aqueles bares que avançam um pouco na calçada e não permite essa dinâmica. Então, a gente olha sempre, é impressionante isso, a gente faz a última visita técnica a 4 dias da prova, né? E parece uma desorganização. Na verdade, a gente já fez várias visitas técnicas, né? Porque pode aparecer a lombada que não tinha, pode aparecer calçada que não tinha, pode aparecer um poste que não tinha, né? Então, a gente faz esse olhar. A gente estava fazendo uma visita técnica recentemente na Paulista, na frente do pódio, colocaram um poste ali enfim, de sustentação, acho que para o pessoal lá do Natal na Paulista, tal. A gente vai conseguir tirar, mas assim, na frente do principal pódio onde nosso. Onde seria o pódio da galera ali, né? O pórtico tem coisas de São Paulo, de uma cidade desse tamanho, né? Exato. Então, se você não está atento a isso, acaba, enfim, eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter ao longo do percurso. Mas, a princípio, são os dois lados, tá, Rô? Em todos os pontos, salvo exceção aí de um ponto ou outro. A outra pergunta prática vai ter o gel customizado da Dobro dos 100 anos. Esse gel, ele vai estar no percurso ou ele vai estar no kit? Só para o corredor também entender o uso desse gel, ou se ele leva o dele, enfim. Pô, eu não sei de cabeça agora qual que é a última demanda que a marca fez, né? Mas eu acho que no kit, deve ser no kit para o corredor poder usar no momento que ele quiser. Como a gente tem muitas marcas e muitas demandas, né? Eventualmente você tem uma marca que faz uma solicitação, né? Fazendo o percurso. Mas mais o padrão, né? No kit. Em meias maratonas a gente tem até no percurso, mas como é uma prova de 15, né? Sim. Então, geralmente a gente disponibiliza no kit para o corredor usufruir. Uma coisa eu posso garantir, né? A gente confirma depois com vocês e a gente vai começar uma série de conteúdos até São Silvestre, onde a gente vai dar essas orientações básicas, porque, ao que parece também, essa edição é uma edição que tem muita gente que nunca correu a São Silvestre, né? Que está indo pela primeira vez na prova, né? Agora, tem uma que eu posso garantir, que é o sorvete. Eu ia perguntar agora do sorvete. Eu já ia chegar lá. Eu ia chegar lá, né? Que no final não é banana, é sorvete, gente. Agora, esse sorvete, ele deveria ser de brigadeiro, né? Você sabe que a gente conversou com a Abate de Latte essa possibilidade. Não tem no portfólio da Abate de Latte. Da Abate o brigadeiro. Então, a gente, assim, a marca até pensou em desenvolver, né? Mas obviamente isso demora, isso é um processo que não é tão rápido assim. Quem sabe nas próximas edições, né? Mas coloque um brigadeiro. Agora, vamos lá. O Eric não me adiantou nada e eu quero, antes da gente acabar, tem mais só 3 perguntinhas aqui, mas eu quero, antes de acabar, assim, o que tem
de spoiler para você soltar aqui para a galera do que vai ter na Expo e do que vai ter ali na chegada ou na largada, de coisa diferente. Eu já perguntei se vai ter a Rosa Mota, se vai ter o Poltergar, se vai ter o Iserbem, Marilson, Frank, tudo ali na largada junto com a galera. Ninguém me responde. Vamos lá, Marco, solta um spoilerzinho para a gente, vai. Olha, Sérgio, o Eric sendo o diretor da prova, se ele não falou, quem sou eu para falar? Não me falou nada, nossa, não abriu a boca para nada. Você sabe o que ele me respondeu? Você vai estar lá, você vai ver. Mas você sabe que a São Silvestre tem umas pegadinhas, né, Rô? Porque assim, sendo o último dia do ano, qualquer programação que você faça de uma lógica, né? Então, não, vai ter o convidado, tal, né? A Rô vai estar lá, de repente ela fala, cara, não estarei, né? Assim, não vai dar. É o ano que eu resolvi ir para Bali, assim, então toda essa programação ela é super delicada, né? Inclusive de trazer atletas de renome, inclusive de possibilidades, inclusive de marcas, né? Algumas operações de ativações de marcas a gente acaba conduzindo porque as marcas não têm, assim, não consegue contratar no dia 31. A galera para trabalhar no dia 31. Exato. E a gente tem também um histórico de pessoas que acabam faltando, né? São, como eu falei, dessas 5 mil. Lógico que o número, como eu falei, é impreciso, mas falando do número que é preciso, né? Das 2.200 que a gente contrata, tem uma quebra. E a gente, tem uma quebra faz... porque, tudo bem, vai lá, né? A pessoa trabalha de staff, de freela, mas surgiu aquela viagem de última hora. Exato. Viaja, né? Exatamente. Então acho que também tem esse cuidado, né? De repente a gente acaba anunciando alguma coisa que não se concretiza. Por exemplo, a gente estava muito próximo de fazer um show de encerramento, né? Mas como a Paulista ela precisa ser devolvida para o Réveillon da muito Paulista, rápido. que é muito maior ali do que a São Silvestre, a gente foi até o fim mesmo ali, eu acho que até outubro ali, tentando, né, brigar por esse show, mas foi impraticável, né? E aí não é má fé de ninguém, não é má vontade, né? É impraticável por uma questão de logística, de segurança, né? A gente precisa entregar a polícia limpa, de fato, sem ninguém, né? A PM e a GCM fazem uma varredura na Paulista para depois entrar a galera do Réveillon, que não pode entrar com vidro, que não pode entrar com nada cortante. Então tem uma logística por trás aí que às vezes impossibilita de falar assim, não, vai ter tal atração. Vai ter tal coisa. Exato. Então, mas assim, obviamente a gente tem uma programação. E aí, como o Eric foi feliz aí, todos nós estaremos lá para ver. Pois é, tá bom, eu vou estar lá e eu conto depois. Dia 1º tá aqui, galera. Dia 1º vocês voltam aqui no canal, que eu já vou estar contando tudo o que aconteceu lá na São Silvestre. Marco, o que organizar a 100ª edição da principal prova de corrida de rua da América Latina? Traz mais orgulho ou mais pressão? É um misto dos dois. Com certeza, Rô. É uma responsabilidade enorme, mas também uma satisfação imensurável, né? Mas a responsabilidade hoje ela é muito maior e espero, e estamos trabalhando para isso, para que essa satisfação seja do tamanho dessa responsabilidade que a gente tem hoje. Tem alguma coisa que vocês viram que erraram, vocês viram de errado em anos anteriores, que vocês nem organizavam, mas como observadores, ou que vocês passaram, você já falou a coisa da largada, passaram no passado, que vocês já estão corrigindo agora, fora essa coisa da largada? Eu acho que a jornada completa, né? Eu acho que cada edição ela acaba sendo comparada com a edição anterior, né? Então, quando a gente fez a primeira edição, né? Eu tinha, como você falou, né? 2023, corremos juntos, né? Cruzamos juntos ali. Eu fui retirar o kit, eu acho que eu fiquei 2h30 na fila, né? Então, já era um olhar ali, a gente
trabalhou, né, estudou, planejou para que não tivesse, ou para que a fila fosse próxima a zero, ou que fosse zero, e de fato conseguimos, né? Então, a retirada de kit esse ano, a gente está brigando de novo para que ela seja zero mesmo com esse adicional de quase 15 mil atletas na prova, né? Na verdade, até mais, né? Eu estava com 50 mil na cabeça, com 20 mil atletas, né? E ano passado, as largadas, elas funcionaram, eu acho que foi uma nota 7, talvez, né? A gente teve um rompimento de um dos pelotões, um rompimento pelos próprios atletas ali, quebraram mesmo o cordão humano ali de segurança, e obviamente é um ponto de atenção. Infelizmente aconteceu isso, né? É chato, porque é uma atitude de alguns corredores ali que acabaram influenciando negativamente, talvez, pela experiência, mas agora a gente vai muito mais atento à entrada na Paulista, né? Aumentou o perímetro de segurança, então essa entrada ela vai ser muito mais controlada. Acho que ano passado também alguns pontos ali a gente poderia ter melhorado. Então a gente enfim, vai anotando mesmo, literalmente ali pontos a serem melhorados, pontos de atenção. Esse ano tem muito mais ativações das marcas durante o percurso inteiro. Que legal! Legal. Exato. Já deu um spoiler aí, ó. Já deu um spoiler. E ano passado já foi muito legal, né? Assim, principalmente ali na Brigadeiro, acho que, né, toda a experiência. Na Brigadeiro ali, né? Tá aí uma coisa que eu acho legal. Vocês meio que eu lá no começo do quilômetro 41, eu estava junto com a galera, né? A gente comprava muita cerveja, eu ficava mais ali, né? Vocês meio que absorveram isso, que já virou uma instituição também da São Silvestre, que é uma coisa voluntária dos corredores, né? Eu achei muito legal quando vocês fizeram isso no passado, de absorver, né, o quilômetro 14, essa coisa que acontece ali no quilômetro 14, achei bem legal, né? Exato. Então, exatamente. Então, assim, quando eu corri a prova, né, acho que teve até uma ação da GCM, solicitado, enfim, eu não sei exatamente como que foi ali. Exatamente, naquele ano teve a GCM tirando a galera, exatamente. E a gente conversou, né, com todos os envolvidos, com o pessoal que faz de uma forma espontânea, com a GCM, né, enfim, e conseguimos ano passado fazer de uma forma super organizada e sem problema algum, e a ideia é que esse ano se repita dessa maneira. Mas a gente vai olhando, assim, eu acho que a transmissão do ano passado eu já assisti algumas vezes, eu sei ela de cabeça, para a gente melhorando edição a edição, né? Legal. Alguma última dica, informação, orientação para o nosso público aqui, antes de ir para a Expo ou antes de ir para a largada? Olha, Rô, tem vários. Eu acho que a gente poderia fazer um podcast só sobre isso. Pois é, eu estou preocupada só com o time para não te segurar muito, né? A gente combinou uma conversa com um tempo que a gente já estourou aqui, então eu estou um pouco preocupada. Fica tranquilo, Rô, até porque é super prazeroso falar sobre corrida e principalmente sobre São Silvestre. Esse ano, com o crescimento da Expo, a gente tem um evento rolando paralelamente, que é a Bienal. Então, o acesso ao Ibirapuera vai ser bem concorrido, né, em carros. Então, o acesso ali por aplicativo, transporte público, correndo, né, quem é de São Paulo, Sim. Poder correr, enfim. Eu acho que é o indicado, né, porque ali vai ser bem difícil estacionar. Ano passado já foi super concorrido e só tinha, entre aspas, a São Silvestre. Então, esse ano, quem puder ir de aplicativo, desce em outro portão, atravessa o parque, vai estar super gostoso, né? O parque é uma delícia, né? Muita gente que acaba não conhecendo o parque. E na prova também, né? Assim, acho que esse transporte aí de aplicativo, de transporte público, o próprio metrô, né? Sim. Até chegar na prova, a gente fez uma novidade que eu acabei nem falando, né? O guarda-volumes a gente colocou dos dois lados, agora lado par e lado ímpar, né? Antes era só concentrado
Santo Carlos dos Pinhais ali, né? Então, Tá. agora a gente vai ter também ali do outro lado, na Alameda Santos. Então, vai facilitar, né? Porque Vai a pessoa tinha que ir para o facilitar para outro todo lado. mundo que não precisa ficar indo de um lado para o outro. Exato. Quem exato. vai largar de um lado já fica ali naquele guarda-volume, quem vai para o outro já vai na Santos. Legal. Exato. Tem uma experiência também no metrô, a gente deve fazer uma comunicação mais efetiva ali. No ano que eu fui como corredor, eu tive muita dificuldade, onde que sai, para onde que vai, para onde que, né, vai para a direita, vai para a esquerda. E a ideia é que isso esteja bem mais comunicado. Bem agora. Sinalizado, isso é legal, Exato. Isso é importante, porque Exato. Você tem uma ideia, se você não tiver, eu vou pegar com a sua equipe na semana, quantos % desse ano são de fora de São Paulo? Eu tenho uma cola aqui, eu posso te falar, Rô. A gente tem, tem alguns dados legais aqui, né? A gente tem esse ano quase 50% do público feminino e masculino, quase páreo ali, né? Que legal, passado, isso é legal. Ano passado eram 61% dos homens, esse ano reduziu para 53%, né? Muito parecido. Do estado de São Paulo são 30 mil corredores. Dos 55 mil, né? Obviamente você tem ali uma prevalência grande ali do estado de São Paulo, mas a gente tem quase 2.000 cidades, são 1.942 cidades diferentes. Nossa, bastante. Pois versus 1.540 no ano passado, né? Então a gente teve um aumento aí de diferença, nossa, 26% e a gente deve ultrapassar mais de 40 países, né? Que legal. Esse ano. Ainda tem alguns atletas, principalmente os africanos, né? Enfim, que estão confirmando, enfim. Então a gente deve ter aí mais de 40 países, sendo que o top 4, obviamente, Brasil, Alemanha, Estados Unidos e Espanha são os 4 países. Que engraçado! Você vê como a prova tem potencial até de crescimento, né? Muito grande, não, mas isso com certeza, isso é conversa para outra hora também, né? Exato. Porque é uma conversa longa. Com certeza, São Silvestre tem um potencial de crescimento de turismo, né? Essa coisa do turismo. O turismo corredor, o turismo de corrida, eu vejo às vezes uns posts, o pessoal falando, está crescendo. Imagina, sempre teve turismo de corrida. É que agora, com as mídias sociais, fala-se mais e fica mais engajado, fica mais notícias disso, mas sempre teve. Nossa, tanto que o Zé Edu, que é nosso colaborador aqui no Jornal Corrida, viaja 15 vezes no ano pelo mundo para correr há 15 anos. Exato, né? Exatamente. Então, tem muito potencial de crescimento, né, nesse sentido. Né? E a São Silvestrinha também, né? Tem a São Silvestrinha também. Que a gente acabou de entregar com quase 900 crianças. Eu tive em Atenas no ano passado, conversando com o organizador da Maratona de Londres. Lá ele tem 60 mil vagas para 850 mil pessoas que fazem ali o sorteio, né? E aí eu falei, bom, então, assim, o desafio tá dado, assim, né? Quer dizer, tá fácil, né? Ele falou, não, né? Hoje eu tenho 30 mil crianças na prova também, né? 30 mil. Né? 30 mil crianças. Pois não é numa única prova, né? Um pouco mais abrangente. São várias provinhas, né? Por distância e tudo mais. Mas 30 mil é criança pra caramba também, hein? Pois então assim, você vê, a gente está com 1.000 arredondando, então a gente tem muito espaço para crescer também. Tem muito espaço para crescer, tem muita coisa para fazer, né? Aproveitando que você está falando de muita coisa para fazer e muito espaço para crescer, vocês venceram uma concorrência, vocês foram contratados o ano passado, foi a primeira prova. A Vega, você pode abrir isso, pode contar para a gente. A Vega tem esse contrato com a Fundação Casper Libero por quanto tempo? A gente tem vocês o ano que vem ainda, como que é isso? Tem alguns dados que são sigilosos, obviamente, mas com certeza a gente estará no ano que vem e estará em outros anos aí também. Assim, o planejamento, né? Acho que a brincadeira que a gente fez, inclusive lá na primeira edição da São Silvestre, né?
em determinada reunião, né, o pessoal comentou, deu aquela apertada ali, eu falei, olha, a gente não está muito preocupado com os 15, na organização dos 15 quilômetros, né? A gente está preocupado com o olhar da marca para os próximos 15 anos. Obviamente foi uma brincadeira que a gente fez ali, e aí a pessoa que ouviu falou, não, olha, é isso aí que a gente quer, né? Então, a gente, de uma forma muito legítima mesmo, a gente olha para os próximos 15 anos, obviamente, né, tentando cada vez mais organizar de uma forma para que a experiência seja de fato ali a melhor possível para o participante, mas com o olho lá na frente também, né? Acho que isso é fundamental. Legal. Marco, eu só posso agradecer você estar aqui falando com a gente, estourou aí o tempo que a gente tem, mas acho que a gente trouxe bastante informação para o corredor, a gente vai estar trazendo ao longo da semana, sempre vai deixar aqui link no canal, vai ficar aqui embaixo o link para a entrevista do Eric, para o nosso bate-papo, para o quilômetro a quilômetro, que faz o maior sucesso, que já está bombando faz dias, né? Que a gente fala do quilômetro a quilômetro, a gente deixa tudo aqui, a gente vai ter vários conteúdos aí nos próximos dias, apesar de ser Natal, né? A gente não para também, porque São Silvestre não está, nem liga, como você falou, se é Natal ou não. Né? Então, a gente tem que trabalhar, tem que produzir conteúdo, tem que levar informação para o corredor, a gente vai estar fazendo. Boa sorte para vocês, tá? Que seja uma comemoração para todos nós que amamos corrida e fazemos corrida, assim, que nós merecemos, né? Eu acho que o mundo da corrida, vou falar mercado, o corredor às vezes é muito purista, né? Que fala, virou um negócio. Faz tempo que é um negócio, né? Então, assim, esse mercado da corrida, eu acho que ele mudou muito e ele está amadurecendo, assim como ele está crescendo, ele está amadurecendo, e quem trabalha nos bastidores há tanto tempo também como eu, a gente fica muito feliz disso. Então, eu só quero desejar para vocês, quando eu fui correr a Maratona de Jerusalém, eu aprendi lá nas ruas de Jerusalém, eu fiquei encanada, porque por onde eu passava eu escutava uma frase que parecia corre cavalo, uma coisa assim. E eu fiquei tão encanada com aquela frase que todo mundo gritava para mim, falava, o que significa isso, né? Em hebraico, eu não sabia hebraico, né? Aí na chegada veio uma senhora conversar comigo, com os netos dela, porque me viu com a bandeirinha do Brasil, enfim. E aí eu perguntei para ela, né? O que você, em inglês, conversando com ela, o que vocês falam para a gente? Aí ela pediu um papel e uma caneta e escreveu. Kol hakavod. É uma frase que eles falam nas ruas para os corredores, Kol hakavod. E o significado é todo o nosso respeito pelo que você está fazendo até aqui. Tá? Então, Marco, Fundação Casper Liberum, Kol hakavod, tá? Todo o meu respeito pelo que vocês estão fazendo. E eu vou estar lá na chegada e na largada, tá? Também vou ver tudo, né? E também depois eu encho o saco de vocês, que você sabe disso, né? Mas a gente fica muito feliz com tudo isso que está acontecendo, tá? Obrigada. Obrigado, Obrigada e sucesso, viu? A gente espera todo mundo lá, então, no dia 31. A gente se vê, com certeza, antes, né, da São Silvestre, na Expo, durante a prova, no meio da prova, no final da prova, e que tenhamos todos uma experiência fantástica aí de São Silvestre 100. Que os 100 anos fiquem na história, como a São Silvestre é um evento histórico, né? É isso aí. Obrigada, viu? Gente, aqui embaixo vai ter um monte de link para todo mundo. Vocês fiquem aqui, vejam os outros conteúdos que a gente está soltando com São Silvestre. Lá no site também tem outros conteúdos. E a gente se vê na São Silvestre, dia 31. Valeu, obrigada.